Vamos lá, continuando aqui o nosso assunto, né? Vamos aqui para esse segundo vídeo, onde nós vamos abordar agora a questão, como eu falei lá no início desse assunto, a Europa ela conta com muitos conflitos, infelizmente na sua história sempre observou-se muitos conflitos, muitos atritos, tá certo? Então nessa aula eu vou abordar aqui alguns conflitos, alguns atritos que aconteceram lá no território europeu, tá certo? O primeiro que eu vou abordar é a questão da Irlanda. Reino Desunido, lembra? Então vamos lá. O que acontece? Na Irlanda, desde o século XII, tá certo? Até ali, 1998, ela contou com alguns atritos, alguns conflitos internos, tá certo? Por quê? Quem causou esses conflitos? A Inglaterra, para variar. O que aconteceu? O que a Inglaterra fez, certo? Naquele período, né? No período dos impérios ainda, dos reis, né? Da monarquia. No século XII, certo? A Inglaterra, ela, a, querendo ampliar o seu reinado, querendo ampliar seu território, pegou parte do território lá da Irlanda, tá certo? Criando um território hoje denominado como Irlanda do Norte. Então, o que aconteceu? No século XII, quando teve esse processo, até 1998, vários conflitos, vários atritos aconteceram na região, tá certo? E para justificar esse conflito, ou seja, os ingleses, para justificar a separação, certo, da Irlanda em Irlanda e Irlanda do Norte, o governo, os líderes, né, melhor utilizando aqui da época, ingleses, eles impuseram a questão da religião, tá certo? Então a Irlanda hoje está mais tranquilo, mas ali no século XIX, início do século XX, o que aconteceu? Confrontos violentíssimos, certo? Entre católicos e protestantes, tá certo? Isso era um dos fatores que justificava a separação do continente. Desculpa, do continente não, do país, tá certo? Ou seja, a Irlanda do Norte pertencendo à Inglaterra e o restante da ilha, né, denominada de Irlanda, tá bom? Então, o que acontece? Foi criado um grupo separatista, certo? Denominado IRA. Então, continuando, o que acontece? O IRA, ele reivindicava, ele exigia ali, né, a sua independência. Ele não queria ficar ligado à Irlanda, ao território, e nem à Inglaterra, tá certo? Então, esse grupo, o IRA, ele reivindicava um grupo separatista, ele agia de forma até como que eu posso colocar aqui, estrambólica, que passava do limite, tá certo? Com atentados terroristas, certo? Principalmente aos líderes da Grã-Bretanha, onde eles queriam atingir diretamente para forçar essa independência, tá certo? Até que em 1990, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, 1994, tá bom? O IRA, ele resolve ali um cessar-fogo, decide parar dessa batalha extrema de tentar a sua independência, tá legal? Então eles ali assinam um cessar-fogo e é meio que assinado um tratado de paz, tá certo? Então, a questão do IRA, da Irlanda, Irlanda do Norte e Grã-Bretanha vai justificar um pouquinho daquela situação que eu sempre abordo lá do Reino Desunido. Vamos lá, continuando o nosso assunto, certo? Nós vamos abordar agora a questão dos Países Bascos, né? Se você prestar atenção, essa situação ela ocorre lá na Espanha, certo? Na fronteira entre a Espanha e França, tá certo? É um conflito étnico, certo? Que teve seu início ali no final do século XV, início do século XVI, tá certo? Perdura até os dias atuais. Hoje está mais calmo, está mais controlado, tranquilo, mas durante esse período ali do século XVI até durante a segunda metade do século XX, até a década de 80, 90, tá certo? O sistema lá era meio tenso, tá certo? Até um grupo terrorista tinha lá, tá certo? Assim como tinha o IRA, lá na Irlanda, eu tinha o ETA, tá certo? Esse grupo separatista, ele também tinha a intenção, ele lutava pela independência, pela criação, certo?
desse País Basco. Só para vocês terem noção, esse País Basco está situado entre Espanha e França, mas eles têm lá a sua própria língua, tem sua própria cultura, certo? Eles reivindicam essa independência. Vira e mexe, você vê alguma coisa aí no jornal abordando esse tipo de situação, abordando esse assunto. Tranquilo? Então, a questão dos Países Bascos, lá na Espanha, tá legal? Assim como também, quem gosta de futebol, assim como eu, deve acompanhar o Barcelona, tá certo? O Barcelona está representando uma região lá na Espanha que é denominada como Catalunha, tá certo? A Catalunha, ela também reivindica, certo, a sua separação do território espanhol, tranquilo? Em 2018, agora em 2019, teve um atrito aí, tiveram eleições, o camarada, fugiu o nome do camarada agora, mas ele não pode entrar na Espanha, se ele for para a Espanha ele é preso, certo? Salvo me engano, hoje ele vive na Alemanha, um líder que agora em 2018, 2019, reivindicou a independência, certo? Da Catalunha, lá da Espanha. Acontece a mesma situação lá na Catalunha. Os camaradas ele têm seu próprio dialeto. Não é porque você chega falando castelhano ou espanhol lá em Madrid que você também vai conseguir falar lá na Catalunha. Lá na Catalunha não, lá na Catalunha é diferente. Os caras vão ter o seu próprio dialeto, tá certo? Eles vão ter a sua própria cultura. Então eles meio que se consideram independentes e reivindicam por essa independência, tá certo? A questão é que a coroa espanhola, né, ali juntamente com a turma ali que faz o governo, os primeiro-ministros, a turma toda, não quer ceder, porque se ceder vai deixar de coletar impostos, e coletando impostos automaticamente os caras deixam de receber dinheiro, e querendo ou não, a Catalunha é uma região bastante visitada, tá certo? Lá no território espanhol, tranquilo? Vamos lá, né? Pois bem, continuando o nosso assunto, vou falar agora sobre algumas tensões separatistas que existem, né, em um país que eu particularmente considero esse país show de bola. Se eu tivesse a oportunidade de viver lá, viveria tranquilo, que é a Bélgica, tá certo? A Bélgica, ao longo de sua história, ela foi dominada por espanhóis, austríacos, holandeses, né, que vai compor ali a turma dos Países Baixos, tá certo? Então, o que acontece? O fato dela ter sido em diferentes períodos colonizadas, contar com a presença, certo, de diferentes povos, de diferentes etnias, não fez com que esse país ficasse ali unido, uno, né, se constituísse como uma nação una, característica, com suas particularidades, com suas peculiaridades, tá certo? O que acontece? Ela vai contar com uma cultura de um, uma influência de outro, a questão linguística, né? Lá você não tem uma língua padrão, ou digamos aqui no Brasil, falo brasileiro, né? Que vem do brasileiro, não, desculpa, falo português, que vem lá do Portugal. O brasileiro, isso aí é para o futuro, né? A turma do português aí deve saber disso, que tem sim um projeto de se criar uma língua denominada a língua brasileira. Mas voltando para a aula, o que acontece? Então a Bélgica ela vai contar, né, até na sua questão da língua, com vários países. Lá na Bélgica você vai falar, em uma determinada parte do país você fala francês, em uma determinada parte você vai falar holandês, em uma outra parte você vai ter ali um dialeto específico deles. Ou seja, a Bélgica hoje, certo? Hoje isso está mais tranquilo, mas até pouco tempo atrás ela ficou dividida em duas partes, tá certo? Ela ficou dividida em norte e sul, tá certo? O que acontece? O norte, mais desenvolvido, denominado como Flandres, certo? É a parte mais rica da Europa, que vai estar ali próxima à fronteira com os Países Baixos, tá legal? Já a porção ao sul, essa um pouco mais pobre, menos desenvolvida, é denominada de Valônia, tá certo? Vai fazer fronteira ali com a França, tá certo? Então, na Bélgica hoje, consegue-se observar que aquele sentimento nacionalista, aquela questão de você, sou belga, eu gosto, tal, o país, a nação, ela é meio que separada, tá certo? Se você for observar isso aqui, trazer para a nossa realidade, da mesma forma como se tem essa questão de região A, não vou citar nomes aqui, mas você tem a questão da região A, não tratar muito bem aquela turma lá da região B, que já não vai tratar legal a turma da região C, ou seja, existe esse sentimento, certo? De meio que disputa, bizonha, sem nexo nenhum. Então esse mesmo sentimento é percebido lá na Bélgica, tá certo? Então, querendo ou não, existe esse sentimento separatista entre o norte desenvolvido e o sul
menos desenvolvido. Beleza? Assim nós finalizamos o nosso módulo, beleza? Espero que vocês tenham entendido o assunto, tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Valeu, tchau!